Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta aqui para iniciarmos o capítulo 38 e estamos na página 198 do livro Tao Te Ching. Voltamos com as lições do Tao de Lao Tse. É muito importante, meus irmãos, que a gente possa entender alguns aspectos da prática da presença, que diz o seguinte, que dentro de um processo de iluminação espiritual, nós precisamos fazer o exercício da reinterpretação daquilo que está acontecendo conosco, daquilo que é manifestado pelo mundo manifestado e aquilo que nós sentimos em relação àquilo que está manifestado. Então, devemos primeiro de tudo se nós conseguirmos sentir que aquilo que está acontecendo nos faz mal, então quer dizer que aquilo é uma percepção. Então, se nós sintonizarmos a nossa percepção na presença, sairmos do problema, ir para a presença, começarmos a exercitar a respiração, respira, conscientiza, pacifica, fica alegre, a alegria, a harmonia e o amor incondicional, nós nos perdoamos, que nós devemos nos levar em conta que aquilo que está acontecendo não é por nossa culpa. Nós devemos nos perdoarmos e percebermos que a gente habita num mundo coletivo, num mundo onde nós interagimos com outros seres humanos, nossos irmãos, e que a gente faz parte desta engrenagem do processo e que tudo é aprendizado. Então, a partir do momento que nós começamos a conscientizar isso, nossas dores vão diminuindo. E as dores diminuindo, nós vamos ganhando consciência. E a consciência vai fazendo assim, ó, vai expandindo. Tá? Vamos iniciar o capítulo 38 aqui. Então, de praxe, como vocês já sabem, nós vamos ler todo o poema. E hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer a primeira estrofe. Nós vamos ler a primeira estrofe, vamos comentar a primeira estrofe do poema. Então, o capítulo 38, ele vem da seguinte forma. A virtude superior, a virtude superior não é virtude. Assim possui a virtude. Virtude inferior não perde a virtude. Assim não possui a virtude. Virtude superior é não ação, pois não utiliza ação. A virtude inferior é ação, que faz uso da ação. Bondade superior é ação, porém não utiliza a ação. Justiça superior é ação, que faz uso da ação. A suprema polidez é ação, que, se não obtém correspondência, repele usando o braço como reação. Por isso, a perda do caminho segue-se então a virtude. A perda da virtude segue-se então a bondade. A perda da bondade segue-se então a justiça. A perda da justiça segue-se então a polidez. Assim, a polidez é o empobrecimento da felicidade, da fidelidade e da confiança. É o princípio da confusão. Aquele de conhecimentos avançados, como a flor do caminho, é o princípio da estupidez. Por isso, o grande homem coloca-se no consistente e não se coloca no inconsistente. Habita no fruto e não habita na flor.
Por isso, afasta esta e persiste naquele. Então vamos entender este poema aqui, que ele traz, são metáforas da percepção consciente da presença de Deus em nós. Então nós vamos entender agora a primeira estrofe, que vem da virtude. Então a virtude superior não é virtude, assim possui a virtude. A virtude inferior não perde a virtude, e assim não possui a virtude. A virtude superior é não ação, pois não utiliza ação. Virtude inferior é ação, que faz uso da ação. A conotação de superior, então nós vamos ver agora, superior é usada no taoísmo para indicar o que é verdadeiro e íntegro. E inferior refere-se ao que é fragmento. Então, superior é o tal, tá? Integridade. Inferior é fragmento, são as 10 mil seres, as coisas manifestadas, ok? Então, tem alguma conotação com aquilo que nós falamos na introdução? De reinterpretação da fragmentação? Assim a virtude superior é a perfeita harmonia que existe no Tai Chi, ou Tao, manifestado em sua totalidade, onde todas as manifestações encontram-se unidas ou íntegras antes da fragmentação. E a virtude inferior é referida à multiplicidade das expressões dualizadas que representam a fragmentação do mundo manifestado. A virtude superior é o do título da obra do Tao Te Ching, e existe manifestada como pureza, simbolizando a perfeita união e transcendência das 5 energias básicas da vida, representadas pelos elementos naturais, madeira, fogo, terra, metal e água, cuja interação e transformação permanentes entre si recebe no taoísmo o nome de teoria dos 5 elementos. E a virtude inferior é a qualidade das virtudes fragmentadas relativas a esses 5 elementos naturais que se revelam respectivamente como bondade, polidez, sinceridade, justiça e sabedoria. Então quem possui a virtude superior interage com o mundo revelando todas as virtudes juntas e todas ao mesmo tempo, porque consegue alcançar o equilíbrio das 5 energias do interior do seu organismo, uni-las, transcendê-las e chegar ao estado do Tai Chi, onde a virtude superior, ou De, manifesta-se como unidade. E quem se orienta pela virtude inferior é a pessoa cuja consciência encontra-se no nível dual da fragmentação da vida, ou seja, no nível humano da vida. No nível humano, tá? Por isso, ela pode ser bondosa e não ser justa, ser polida e não ser sincera, ser sábia e sincera no momento e deixar de ser sincera ou sábia em outro. E isto acontece porque, tendo a consciência fragmentada, ela não é capaz de discernir no seu interior o que é retidão do que é perversão. Ela não é capaz de discernir no seu interior o que é retidão do que é perversão. Sendo assim, necessita de códigos éticos ou morais para se orientar e definir as ações que deve ou não praticar e os comportamentos que deve ou não adotar na vida, em sociedade, a fim de manter a boa conduta virtuosa na convivência com as outras pessoas, segundo os preceitos socialmente estabelecidos por seu grupo. O código de vida que resulta dessas normas é chamado de virtude inferior pelo poema, porque se constitui do somatório das virtudes fragmentadas, como os valores de bondade e da sinceridade, por exemplo, que podem ser relativos, limitados e preferenciais conforme a compreensão que a pessoa tenha das normas sociais e conforme a situação que esteja vivendo naquele momento. Isto se explica porque um valor ou um comportamento é chamado de virtude num momento ou lugar, que pode ser visto como falta de virtude em outro momento ou lugar. Estas virtudes, portanto,
não passam de valores sociais e circunstanciais fragmentados, normatizados e individualizados conforme o entendimento do ego de cada pessoa. Por isso, eles estão sempre mudando dependendo da pessoa, do momento e o lugar em que se apliquem. Assim, quem segue a virtude inferior em sua vida precisa se esforçar para não perder as referências codificadas, porque não possui no seu íntimo o apoio da virtude superior, uma qualidade de virtude perene que se constitui da ação comandada diretamente pela dimensão do Tai Chi sem passar pelos conceitos do ego de quem a executa. O poema diz que a virtude superior não é virtude, mas a frase se reporta à virtude fragmentada que segue um código de ética ou moral, e não a ação virtuosa que não utiliza a ação, ou seja, a ação virtuosa não intencional que se realiza através da naturalidade sem carregar em si mesma qualquer intenção. O poema diz também que a virtude inferior é a ação que faz uso da ação. E isto significa que ela é o retrato da atitude intencional de quem deseja obter algum benefício em troca do gesto que pratica, ainda que seja um simples reconhecimento ou agradecimento da pessoa para quem ele dirige a suposta ação virtuosa. Então aqui nós discorremos aqui a primeira estrofe, fala muito da virtude superior e da virtude inferior. Sendo assim, a virtude superior que não é virtude, pois o tal mesmo, Lao Tse, ele traz um entendimento que o tal ele é totalmente indivisível, insolúvel e infinito em sua complexidade, mas que lá não tem nome, não tem conceitos, não tem nada, é apenas uma fluidez, é um estado de fluidez, de harmonia, de amor incondicional, de alegria. Então ele não tem qualidades de boas ou ruins, ele apenas é o espírito. É o manifestador, sustentador de tudo que existe. Então, a ação pela intenção já fica na virtude inferior, porque a gente tem conceitos sociais, é a persona codificada dentro dos conceitos sociais, das normas sociais, é o bom professor, é o bom pedreiro, o bom carpinteiro, o bom mecânico. Então, assim, a gente vai tendo na questão fragmentada, na questão do mundo manifesto, essas qualidades que mantêm a sustentação do mundo fragmentado. Mas a intenção aqui é trazer a virtude superior. A virtude superior que não é virtude, mas é um estado de ser, de plenitude, de alegria e harmonia, e é o entendimento, o discernimento do que pode ser a ação com intenção para si própria ou ação com intenção do todo. Este é o sentido desta estrofe que explica a realização, a autorrealização. Quando a pessoa ela começa a seguir o caminho da autorrealização, ela começa a discernir, ela começa a reinterpretar. E reinterpretar as aparências, ou seja, o mundo fragmentado, ou as aparências deste mundo, que Jesus falou que meu reino não é deste mundo. Então, devemos discernir o mundo original, o mundo natural e o mundo manifestado, que é o fragmentado das 10.000 coisas. E aí a gente vai começando a trabalhar esses conceitos dentro de nossa consciência para sairmos da questão dual da vida, desta luta, da tensão dos opostos e tudo mais. Mas isso é um exercício que a gente vai praticando seguidamente todos os dias através da prática. Ficamos por aqui. Curtem, compartilhem este vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Tem muitas pessoas assistindo este estudo. Temos mais de 1.600 visualizações. Então, se inscrevam em nosso canal para receber os próximos estudos. Nós vamos continuar aqui com o estudo do Tao ainda por este mês.
e vai ser bastante estudos aqui, bastante vídeo falando do tal. E estamos juntos construindo a família da vida contemplativa, trazendo a paz, o entendimento, o estudo, o compartilhar, porque isto aqui, meus irmãos, é um estudo. É um estudo que a gente aproveita para fazer e para compartilhar com vocês, para ler, para reinterpretar, para, através do nosso entendimento, cada um vai ter um entendimento, então já digo para vocês que peguem o livro, leiam o livro, é muitas páginas, o livro é muito grosso, mas tentem ler estrofe por estrofe, entender, meditar sobre, porque é muito importante nós, depois da leitura, fazer uma meditação, tá? Para trabalhar a nossa consciência, trazer as verdades para a consciência, trazer o entendimento fino da compreensão. Tenham todos uma ótima terça-feira, que a paz seja convosco e voltamos amanhã para a próxima estrofe aqui do nosso estudo. Muito obrigado.